Oi, nessa análise a gente vai, olha, meio que virar de cabeça para baixo a forma como se aprende inglês. Sabe aqueles métodos super populares que todo mundo usa, mas que no fundo, não funcionam tão bem? Pois é, a gente vai deixar eles de lado e mergulhar em estratégias que têm base na ciência cognitiva, para de fato acelerar o aprendizado. Bora lá? Sabe aquela frustração? Aquela sensação de que se estuda, 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 mas parece que não sai do lugar? Como se tivesse um muro na frente? Pois é, se essa história parece familiar, a boa notícia é que o problema muito provavelmente não é falta de esforço, não. E aqui está o ponto central da nossa conversa hoje. O X da questão pode não ser o quanto se estuda, mas como se estuda. Muitas vezes o que trava o progresso são as ferramentas, as técnicas que a gente usa, e não a falta de dedicação. Então, vamos começar falando exatamente sobre isso, o famoso platô de aprendizagem. É aquele momento super frustrante, né? A gente se esforça, continua estudando, mas a evolução parece que simplesmente para. Só que, felizmente, a ciência tem uma explicação para isso. E a notícia boa é que a ciência não só explica o problema, como também aponta a solução. Pesquisas da psicologia cognitiva, tipo um estudo bem completo feito pelo Dunlasky e a equipe dele, pegaram várias técnicas de estudo e colocaram à prova. E o resultado? Eles nos mostram o que de fato funciona para construir um conhecimento que fica, sabe? Que é duradouro. Ok, agora vamos para a parte de quebrar alguns mitos. É hora de a gente olhar para alguns hábitos de estudo super comuns, mas que a ciência já mostrou que, olha, não são lá muito eficientes. E o primeiro da lista é um clássico, né? Reler. Reler textos, reler anotações. A lógica parece perfeita, né? Ah, quanto mais eu ler, mais eu vou memorizar, certo? Não é bem assim que a banda toca. Pois é, a pesquisa, na verdade, classifica a releitura como uma técnica de baixa utilidade. E por quê? Simples. Ela cria uma ilusão de que a gente sabe o conteúdo, uma falsa sensação de familiaridade. Mas ela não constrói uma memória forte de verdade. É tipo um esforço que se perde no ar, não vira aprendizado real a longo prazo. Agora, o segundo método, outro super conhecido, grifar. Sabe, pegar o marca-texto e sair pintando o livro todo. Quase todo estudante faz isso, acreditando que ajuda a focar no que é mais importante. E, de novo, a ciência vem e diz baixa utilidade. Os estudos mostram que grifar tem pouquíssima vantagem. Na verdade, se a pessoa grifa demais, o efeito pode ser até o contrário. O foco acaba se perdendo no meio de um arco-íris de cores. É mais uma daquelas coisas que parece produtiva, mas na prática, nem tanto. Então, a gente chega num ponto crucial aqui: a diferença entre aprendizagem passiva e ativa. Reler e grifar, isso é passivo. Dá aquela sensação de que o trabalho está sendo feito, mas o resultado são memórias bem fraquinhas. Já a aprendizagem ativa é outra história. É sobre forçar o cérebro a buscar informação. É mais difícil, com certeza, mas é justamente esse esforço que cria as conexões fortes no cérebro e memórias que duram. Certo, então se os métodos passivos não são o caminho, qual é? Agora a gente vira a chave. Vamos focar no que a ciência diz que é super eficaz, entender como o nosso cérebro realmente gosta de aprender. A primeira técnica poderosa é o que a gente chama de teste prático, ou em inglês, retrieval practice. A ideia é simples: se testar. Em vez de só ler de novo, a gente força o cérebro a, pescar a informação lá de dentro da memória. É esse esforço de pescar que deixa a memória mais forte. E como a gente faz isso na prática? É bem direto, como está aqui. Primeiro, estude o assunto. Leia, assista a aula, o que for. Segundo passo, e esse é o mais importante de todos: feche o livro, guarde as anotações. Terceiro, tente escrever tudo o que vier à cabeça sobre o tema. E por último, quarto passo, volte para o material original e confira o que acertou ou o que esqueceu. Esse ciclo é muito poderoso. A segunda técnica de alta utilidade é a famosa repetição espaçada, ou spaced repetition. A lógica aqui é não estudar tudo de uma vez só, tipo na véspera da prova. A ideia é revisar a informação em intervalos de tempo que vão aumentando. Isso vai na contramão da tal curva do esquecimento do nosso cérebro. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada na trajetória. Uma primeira revisão no dia 1, depois outra no dia 3, de novo no dia 7. E por aí vai, os intervalos vão crescendo. Cada uma dessas revisões, feita no momento certo, funciona como um reforço contra o esquecimento, empurrando o conhecimento para a memória de longo prazo.
E o legal é que existem ferramentas, tipo o Anki, que automatizam isso tudo. Beleza, vamos em frente. E a gramática, aquele bicho de 7 cabeças para tanta gente? O jeito tradicional é decorar 1 milhão de regras, né? Mas e se eu te disser que tem um jeito bem mais natural e eficaz de fazer as estruturas do inglês entrarem na cabeça? Essa frase aqui do linguista Stephen Krashen, para mim, resume tudo. Ele diz que a gente adquire uma língua quando entende as mensagens, não quando foca nas regras. Isso muda totalmente o jogo. Então, a ideia central é essa, ó. A chave para a gramática não é ficar decorando regrinha, é entender o que se está lendo e ouvindo. É se expor a muito inglês que esteja num nível um pouquinho acima do atual, é o que o Krashen chama de input compreensível. A gramática acaba sendo absorvida quase que sem perceber. Tá, então vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Com tudo isso que a gente viu, dá para montar um plano de estudos que seja prático, eficiente e, o mais importante, baseado no que a ciência já comprovou que funciona. E aqui está o plano de ação. Primeiro, priorizar o teste prático. Fazer autoavaliações o tempo todo. Segundo, espaçar os estudos. Usar a repetição espaçada. Terceiro, intercalar as atividades. Misturar um pouco de vocabulário com um pouco de escuta, com um pouco de leitura. Quarto, consumir muito desse tal input compreensível. E quinto, buscar feedback, para poder corrigir os erros. É um roteiro completo para um aprendizado que funciona de verdade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual hábito de estudo antigo, aquele que a gente viu que não é tão eficaz, poderia ser trocado por uma estratégia mais inteligente? Quem sabe a partir de hoje mesmo. Afinal, toda grande mudança começa com uma pequena ação. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você quiser receber uma versão simplificada do meu livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, basta escrever para mim solicitando. O link está no começo da descrição deste vídeo. Muito sucesso para você! Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos e ajude nosso canal a crescer.